A saúde em Portugal está no limite. Hospitais sem médicos, utentes à espera de meses, e uma ministra debaixo de fogo, mas que continua no cargo. Miguel Morgado, Cristina Rodrigues e Carlos Guimarães enfrentaram-se num debate aceso sobre o caos no SNS e a polémica da ministra que não se demite. Uns falam em falta de liderança, outros em sabotagem interna, mas todos concordam numa coisa: o sistema está a arrebentar pelas costuras. Será que chegou o momento de mudar tudo? Ou estamos só a empurrar a crise com a barriga? O que vais ver agora mostra bem o estado real da saúde em Portugal. Começo por si e por a Ministra da Saúde, uma vez mais. Pelos vistos, segundo o Ministro Leitão Amaro, isto são só especulações de imprensa. O que é especulações? Ela quer-se ir embora, não quer? Em que ponto é que estamos? Era o que mais faltava ao Ministro da Presidência dizer sim, nós estamos aqui a pensar em correr com ela, não sabemos ainda bem quando. Portanto, isto é habitual, a culpa é dos jornalistas que inventam. Não, às vezes há coisas que os jornalistas inventam. Eu já sou testemunha, Teresa, já fui testemunha de dezenas de invenções feitas por jornalistas, como os políticos também inventam muitas coisas. Não vale a pena agora também estarmos a fingir que as coisas não são o que são. Neste caso, nós temos uma ministra debaixo de fogo, como todos os ministros da saúde tiveram debaixo de fogo. O que nós criámos foi um problema gravíssimo no Serviço Nacional de Saúde, que trai as expectativas dos utentes, da população portuguesa em geral, e tem como consequência política nenhum Ministro da Saúde ser satisfatório. Agora temos mais um. Quando acontece um problema como aconteceu com esta Ministra agora nestes últimos dias, em que ela, mal informada pelo hospital, não sabemos por quem exatamente no hospital, se lhe mentiram, se não tinham informação e precipitaram-se a dar informação, e ela comete um lapso grave na medida em que estávamos a lidar com uma tragédia pessoal e familiar, enfim, incomensurável, todo o caldo se entorna. Agora, muito depois das pessoas esquecerem do caso da senhora guineense grávida, que morreu ela e o filho, muito depois da gente se ter esquecido disso, o problema do SNS vai estar lá. E muito depois da Ana Paula Martins ter sido demitida, estamos agora a inventar também nós aqui no Estúdio da Saúde. Eu não. Não, sou eu. Muito depois dela ter sido demitida, haverá outro Ministro da Saúde ou outra Ministra da Saúde que vai enfrentar exatamente os mesmos problemas. Portanto, parece-me que nós chegámos a um ponto de impasse tal, com o agravar da crise do SNS, que começou já há 10, 8 anos, que se não quisermos enfrentar de frente, e o governo que enfrentar de frente vai enfrentar sempre, pagar um preço político elevado por isso, inevitavelmente, greves, protestos, incompreensões, demagogia da oposição, seja a oposição que esteja à esquerda, neste caso está à esquerda, mas seria a mesma coisa a oposição à direita, mas ou há um governo que decide, de facto, fazer reformas estruturais, isto é um grande chavão que se utiliza, mas neste caso é para rever o modelo da prestação pública dos cuidados de saúde em Portugal, ou então nós não vamos sair daqui. Hoje é Ana Paula Martins, amanhã é o Sr. X ou o Sr. Y. Mudam os rostos, mas o problema é sempre o mesmo: o caos na saúde. Prometem reformas, mas nada muda. A ministra cai, outra vem, e os portugueses continuam a sofrer nas filas dos hospitais. Será que alguém ainda acredita que isto vai mudar? Sobre este sistema onde estamos presos, o Presidente da República dizia esta tarde que, por exemplo, era preciso definir o que é que faz o Presidente Executivo do SNS, que peso tem o privado no Sistema Nacional de Saúde. Não é chegado o momento em que estas questões se podem resolver? Ou pelo menos tomar uma decisão. Que sistema de saúde é que nós queremos? Qual é o peso do privado? Bom, eu acho que a solução não há de ser fácil, não é? Porque ninguém tem conseguido... já havia, não é? Já tinha conseguido agora, chegar. Acho que é realmente preciso haver aqui diálogo sobre qual é que é o melhor sistema. Eu acho que neste momento há condições para nós aceitarmos, e acho que, e quando digo aqui, digo a maioria parlamentar, Iniciativa Liberal, Chega, o próprio PSD, para compreendermos que é necessária uma articulação entre o serviço público e o serviço privado. Porque, efetivamente, não temos condições para dar todas as respostas necessárias às pessoas só com o serviço público. E sem que isto traga de volta aquele bicho-papão de que se quer acabar com o SNS e de que se quer privatizar tudo, que eu acho, honestamente, que não é isso que nenhum dos partidos que eu mencionei quer. E acho que isso traria, efetivamente, mais eficiência e mais respostas às pessoas, que acho que é o que lhes interessa. E, portanto, acho que é a altura realmente de se fazer esse diálogo. Não sei se será necessariamente com esta ministra. Eu acho que esta ministra é uma questão de tempo. Qual é o problema desta ministra, Cristina? Aquilo que me parece, e obviamente eu não estou lá e não sei, não é? Aquilo que me parece é que há aqui, como se costuma dizer, alguma falta de pulso. Parece que a ministra nunca tem conhecimento total das coisas que acontecem. Portanto, há um drama como houve este agora e ela é mal informada. Houve a questão do INEM, que também chegou a informação da greve ao Ministério, que não foi passada atempadamente ao INEM e ela também não estava informada. Temos outras situações que têm sido... A questão das urgências no... Era isso mesmo que ia mencionar agora. Que ela disse claramente que tinha sido mal informada. E, portanto, isto então, mas isso é o quê? Boicote do setor? Mesmo que seja um boicote interno, significa que ela não tem tido a capacidade de contornar esse boicote. E quem tem sofrido as consequências têm sido as pessoas. E
parece-me que isso não pode acontecer. Agora, há também aqui uma reflexão interna, realmente, da parte do próprio Governo, sobre se a pessoa que tem neste momento à frente da pasta da saúde tem condições, tanto do ponto de vista externo, para criar a mudança de políticas necessária, como do ponto de vista interno, para dirigir todas as pessoas que têm que dirigir. Depois também há aqui um excesso realmente de cargos, esta questão também deste diretor executivo do SNS, que já na altura que foi criado fomos muito críticos, porque também já temos um diretor-geral de saúde. Quer dizer, e às tantas parece que há aqui muitos patamares que se cruzam e que podem dificultar a obtenção da informação. E, uma vez mais, quem são os prejudicados são os utentes que acabam por não ter os serviços que deviam ter, obviamente. Parece-me só uma questão, que o diretor executivo do SNS é uma tentativa de manter alguma estabilidade, sabendo que o que acontece com os ministros da Saúde. Ou seja, acontece um problema, quem é a cara desse problema é o Ministro da Saúde, o Ministro da Saúde cai, ou a Ministra, mas o Diretor Executivo mantém-se lá para dar alguma continuidade às políticas de saúde. Parece-me ser esse basicamente o objetivo de ter criado... Mas nem isso acontecer, porque imediatamente o Ministro da Saúde vem e diz: não, eu quero trabalhar com o Diretor Executivo que esteja em sintonia com as políticas da nova orientação política. Dentro do mesmo governo, ou seja, na mesma legislatura, manter o mesmo Diretor Executivo, menos que os Ministros da Saúde. Enquanto o Governo discute cargos e diretores, os portugueses continuam sem médicos e sem consultas. Boicotes, falta de pulso e decisões adiadas, e quem paga a conta é sempre o povo. A saúde precisa de liderança, não de desculpas. Quantos escândalos mais até haver mudanças reais? Sintomático, primeiro. Nós não nos podemos esquecer que este cargo foi criado para proteger politicamente os ministros de António Costa. Exatamente. E estavam tão preocupados com a funcionalidade orgânica que demoraram 10 meses para aprovar a porcaria dos estatutos da direção executiva. Por isso, eles não estavam nada preocupados com esse problema. Era um problema político, arranjou-se ali uma camada intermédia para amparar golpes. O que depois imediatamente se viu, e não sem alguma lógica, é que se havia uma dependência tão grande do diretor executivo relativamente ao ministro. Quando o ministro muda, o diretor executivo também muda. Então, agora coloca-se a pergunta, para que é que aquilo serve? Como há tanta dificuldade dos próprios explicarem a utilidade daquela nova camada dirigente, nós começamos a suspeitar que se calhar não serve para nada. Acho que agora há uma diferença, porque a pessoa que foi escolhida para diretor executivo foi alguém que tinha sido falado muitas vezes pelo próprio Ministro da Saúde. Portanto, colocou-se ali alguém com algum peso político para que, de facto, na prática vai ser um Ministro da Saúde sombra. Eu tenho as maiores dúvidas que esse peso político exista nesta fase. Mas eu queria fazer uma distinção aqui, apesar de tudo, na responsabilização do Ministro da Saúde, e neste caso Ana Paula Martins. Ela tem sido inábil, para ser eufemístico, relativamente a muitos episódios. Episódios que não estão ligados diretamente às funções dela, mas que resultam ou do mau funcionamento do INEM, ou desta tragédia agora desta senhora guineense, coisas dessas que não dependem dela. Também. E ela depois não sabe lidar com isso. E nós podemos aqui especular, sobre especulações, a equipa dela se calhar não está à altura, qualquer coisa assim, não sabemos. Ou está a ser sabotada ou boicotada, não sabemos. Outra coisa completamente diferente são as responsabilidades políticas dela para levar a cabo as mudanças que o SNS consensualmente precisa. Quer dizer, a esquerda acha que precisa de um certo tipo de mudanças, a direita acha outras. Tudo bem. Mas acho que já toda a gente percebeu que as coisas não podem continuar como estão. Portanto, à esquerda e à direita, e neste momento é a direita que governa, mas se fosse a esquerda era a mesma coisa, o que está em causa é saber se há um Ministro da Defesa que é capaz de operar essas transformações. E já agora estamos a falar dos rumores que o Ministro da Presidência nega. Um deles, que faz sentido, não é que ela esteja a arrastar-se para aguentar agora o dezembro, ou as férias dos médicos, ou a greve dos tarefeiros, mas que precisamente ela estaria a ultimar, não sei se isto é verdade ou não, a revisão da Lei de Bases da Saúde. Faz sentido. Pronto, e se sair dali um bom trabalho, Ana Paula Martins até pode ser do Ministério da Saúde, em retrospectiva... Eu ia perguntar se resistia. Mas só estou a dizer é que se ela fizesse esse trabalho, fosse uma coisa feita competentemente, não faço ideia se está a ser, não sei, vamos supor que sim. Ela até pode sair no curto prazo, vista como a Ministra do INEM, a Ministra das Declarações lá no Parlamento, infeliz, etc., mas em retrospectiva, olha, fez aqui, afinal de contas, uma grande mudança. É para isso que nós verdadeiramente queremos um Ministro da Saúde. O Ministro da Saúde não é só também... Então, nesse caso não vale a pena sair, não é? A questão é que as mudanças não se implementam. O problema é esse. Até se pode escrever as mudanças. Podemos ter uma nova lei de bases de saúde, mas depois não se implementa porque é impossível. Porque qualquer alteração que se faça, qualquer ministro que tente alterar alguma coisa de substancial, encontra de imediato a oposição de quem já está... Mas eu vou dar um exemplo. Se torna impossível. Isso lança o caos. Eu não me revejo nisso, até porque isso não é verdade. Miguel Morgado expõe o óbvio que ninguém quer admitir. O sistema de saúde está preso a si mesmo. Criam cargos, inventam funções, mudam nomes, mas nada muda de verdade. Os ministros caem, o caos fica. Enquanto o povo espera por consultas, o governo continua a jogar ao faz de conta com a saúde dos portugueses. O Serviço Nacional de Saúde já foi transformado por dentro em várias ocasiões. Vou dar um exemplo muito simples. Neste momento nós temos uma crise gravíssima
que atinge mesmo a população portuguesa, prejudica mesmo a população portuguesa de falta de médicos de família. Lembramos daquela promessa estapafúrdia de António Costa, que foi gorada completamente, mas não há melhorias nesse sentido. Agora, já sabemos que o número de utentes do SNS disparou. Eram 160, 170 mil em 2017, do Registro Nacional de Utentes, e agora são 975, números de julho, foram os últimos que eu consultei. Tudo bem, há uma expansão enorme por causa da imigração do universo de utentes, mas o problema está lá. Há propostas para resolver esse problema. E o próprio governo prometeu que iria tentar fazer transformações no sentido de gerar, a partir do setor privado, médicos de família. Por duas vias, as unidades de saúde familiar, um curso na Universidade de Trás-os-Montes. Ao que parece, a proposta do governo é uma grande fraude, mas veremos então, e as convenções dos médicos de família. Mas há outras coisas que se fizeram, por isso é que eu acho que também não podemos ser tão fatalistas, que dirigem-se aos problemas que temos agora. Um dos problemas é este. Há pessoas que consultam um médico e têm o seu médico de família no setor privado. Pagam-no, ou do seu bolso, ou com seguro, seja o que for. Acontece com muita gente. O que é que acontece depois? Quando esse médico receita exames complementares de diagnóstico, ele não pode, os médicos do setor privado não podem receitar exames no SNS com participados pelo Estado. Não podem. Portanto, as pessoas que estão a consultar aquele médico no setor privado dizem depois que não têm dinheiro para pagar aqueles exames porque no setor privado são muito caros, ou porque o seguro não cobre, ou porque pago ao balcão é caríssimo. Nós sabemos quais são as dificuldades que as pessoas enfrentam. Onde eu discordo do Carlos Guimarães Pinto é que antigamente isto também acontecia para os medicamentos. Nós é que já não nos lembramos. Pronto. Foi um governo do PSD, olha, um governo de Cavaco Silva. Mas essa foi uma alteração que não afetou nenhuma corporação. Não é isso. Resolveu-se um problema que parecia que era gigantesco, que era de resolução fácil, os médicos do setor privado poderem também receitar medicamentos com participados pelo Estado, e agora falta-nos fazer a outra parte, no que diz respeito aos meios complementares de diagnóstico. E isso facilitaria a vida a milhões de portugueses, Mas isso ia resultar em mais exames prescritos que o Estado não quer. Pronto. E então nós temos que enfrentar a segunda parte deste problema. E que foi isto. Enquanto nós tivemos, por via da inflação que tivemos, da expansão da imigração em Portugal, um aumento das receitas fiscais, o que é que fizemos sobretudo a partir de 2018, 2019? Não em 2016, 2017. Os governos de António Costa, ao contrário do que andam para aí a dizer, até em termos relativos ao PIB, gastaram menos do que os governos de Passos Coelho com o SNS. Menos. Depois, em 2019, e com o Covid, é que fizeram disparar. E quando, francamente, aqui entre nós, as pessoas cansaram-se. A geringonça era muito popular, mas, de facto, o SNS estava em ruptura e já não conseguiram calar o descontentamento dos portugueses. Então o que fizeram foi encher o orçamento da saúde de toda maneira inefetivo. O que é que Luís Montenegro fez quando chega a Primeiro-Ministro? Faz a mesma coisa. Fez a mesma coisa. Para 2024, tudo bem que esse orçamento já era de António Costa. Sabemos que esse orçamento era de António Costa. Mas houve um reforço das despesas com saúde por Luís Montenegro. E agora, o orçamento a ser executado este ano, nós temos que dizer, e o Ministro das Finanças tem dito à maneira dele, mais contida, que são aumentos de despesa que simplesmente o país não consegue suportar por muito mais tempo. E, portanto, ao mesmo tempo que dizemos temos que fazer aqui um esforço financeiro para atrair médicos, temos que fazer um esforço financeiro para alargar a possibilidade de participar mais de diagnóstico, porque a população não pode continuar a viver assim. Ao mesmo tempo estamos a dizer, agora temos que fazer grandes poupanças. Poupanças gigantescas. A história dos tarefeiros também vem daí. Claro que há uma lógica de melhorar as equipas médicas estabilizando-as, coisa que o tarefeiro não permite. Mas nós sabemos que o problema dos tarefeiros é que é um peso, o orçamento salarial de remunerações no SNS enorme. E, portanto, nós temos aqui uma coisa que parecia que os governos todos esconderam, António Costa e Luís Montenegro, que é, dinheiro para a saúde é imenso. E agora nós chegamos à conclusão que não. E é preciso não esquecer que nós, no que diz respeito ao investimento do SNS, que eu sei que o investimento do SNS é 10% do orçamento total, mas ao menos até. Mas o investimento do SNS está a ser agora, em 2025 e 2026, quase todo às custas do PRR. O PRR vai Deixa-me ouvir a Cristina sobre... Miguel Morgado aponta que o problema da saúde não começou ontem. Foram anos de promessas falhadas, orçamentos inflacionados e reformas que nunca saíram do papel. António Costa, Luís Montenegro, todos repetem a mesma fórmula: gastar mais sem resolver nada. O resultado: médicos exaustos, portugueses abandonados e um sistema cada vez mais insustentável. A saúde em Portugal virou um poço sem fundo onde o povo paga e o Estado falha. Sobre esta questão também dos tarefeiros e se algumas destas questões também não passa por uma organização. Não, acho que há muitas coisas que passam por uma organização. E, por exemplo, recordo-me também daquele caso, daquele médico no Santa Maria, que acho que foi, agora não lembro, meia dúzia de sábados ganhou 400 mil euros. Quer dizer, parece que, de alguma forma, também não há controle sobre o que é que se passa nos hospitais. E hospitais que têm tantas carências, depois vamos
conhecer situações em que se gasta milhares de euros de forma que não tem grande justificação. E os tarefeiros, efetivamente, há um enorme incentivo a que as pessoas saiam do SNS para se tornarem tarefeiros, porque aquilo que recebem enquanto tarefeiros é um valor muito superior ao que recebem enquanto médico. Por outro lado, o SNS não pode prescindir deles, porque senão então não consegue mesmo ter as urgências abertas. E isto parece aquilo a pescadinha de rabo na boca, não é? E é difícil de resolver. Agora, nós temos que criar realmente incentivos para que os médicos se fixem no SNS. E também temos o problema que temos muitas pessoas, por exemplo, muitos enfermeiros que saem de Portugal porque aqui não conseguem ter a valorização salarial que conseguem ter noutros países. E, portanto, temos que olhar para estes problemas, para a questão do investimento com o orçamento que temos, onde é que podemos retirar, onde é que temos que investir para conseguirmos uma gestão eficiente, sem estarmos a depositar ainda mais... Para fechar, volta à minha questão inicial, é agora o momento? Eu acho que é agora o momento. No fim de contas, o debate mostrou aquilo que o país já sente há muito. A saúde em Portugal está doente, e não é de hoje. Ministros vão, governos mudam, mas o caos continua. Uns falam de reformas, outros de boicotes e responsabilidades, mas o resultado é sempre o mesmo: filas, esperas e promessas por cumprir. Será que ainda há esperança num sistema que parece não ter cura? E o que pensa você? Concorda com o que disseram os comentadores? Ou acha que ninguém tem coragem de enfrentar a verdade?